Estamos de volta e você sabia que as mudanças climáticas podem diminuir o valor nutricional de alimentos como feijão, por exemplo? Pois é, eu também não sabia e fiquei um pouco preocupada com essa informação. Além de causar problemas como chuvas muito intensas ou secas prolongadas afetando a produtividade das lavouras, estudos mostraram que o aumento do dióxido de carbono na atmosfera impacta nos nutrientes de alguns alimentos. Quem vai explicar melhor isso pra gente, né, por que isso acontece, é Marta Vasconcelos, que é vice-diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da Universidade Católica de Portugal. Inclusive, é de lá de Portugal que ela fala com a gente. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui convosco. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela participação, né? Eu queria que você então começasse explicando pra gente, né, por que alguns alimentos podem perder nutrientes com esse aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. Então, é verdade, os mecanismos que levam a essas perdas ainda não são completamente bem entendidos. O que nós sabemos é que, hoje em dia, nós temos na nossa atmosfera cerca de 420 partes por milhão de dióxido de carbono e que daqui a 20 anos já estaremos nas 600 partes por milhão de dióxido de carbono e que este aumento do CO2 vai levar a perdas de 20 a 30% na quantidade de minerais essenciais para a nossa dieta, como, por exemplo, o ferro ou o zinco, e também proteína, um nutriente essencial também na nossa alimentação. Muito tem a ver com uma questão de diluição, uma vez que os alimentos, as plantas fotossintetizam mais, crescem mais em termos de matéria seca, mas não há um concordante aumento no valor nutricional e no uptake destes nutrientes para as partes comestíveis. Esse é um dos grandes fatores que leva a estas diluições, a esta perda na concentração de nutrientes essenciais. Entendi, Marta. Inclusive, né, no caso do feijão, essa pesquisa mostrou que tem uma perda de ferro em níveis bem elevados, né, chegando aí entre 38% e 39%. Isso a gente já pode É dizer que verdade. é consequência das mudanças climáticas e tem outros alimentos também que apresentam perdas significativas assim? Sim, sim, isto é felizmente há variabilidade genética nestas perdas nutricionais, ou seja, nós já descobrimos que há algumas variedades, inclusive é do feijão, que não perdem tantos nutrientes, e isso é importante termos em consideração quando pensarmos na próxima variedade que vamos colocar no campo, mas não é um fenómeno exclusivo do feijão, ou até mesmo das leguminosas, como o grão de bico ou a lentilha, todas elas perdem sofrem destas perdas nutricionais, mas todas as plantas do grupo de que nós chamamos T3, que tem a ver com a forma como realizam a fotossíntese, também sofrem destas perdas, ou seja, legumes, frutas, vegetais, são todas suscetíveis a este fenómeno. Olha só que interessante, né? O que a gente pode fazer para evitar essa perda de nutrientes? Tem alguma coisa que o produtor rural pode começar a fazer? Bem, há várias coisas que podemos fazer. Uma delas é tentar utilizar variedades mais resilientes a estas perdas nutricionais. A outra é garantir que os solos onde estas variedades são crescidas são muito ricos e muito disponíveis em termos da absorção, por exemplo, do ferro e do zinco, que no fundo vêm deste solo, que tem que estar de acordo às necessidades da planta e a este crescimento mais acelerado que as plantas têm ao ficarem face a CO2 elevado que antes não tinham, não é? Portanto, um bom manejo das culturas, solos férteis, biodiversidade, ou seja, incluirmos várias espécies numa mesma sementeira, não trabalharmos a monocultura por forma a proteger os nossos solos e, claro, tudo o que podemos fazer a montante, que é reduzir as emissões de dióxido de carbono, e quanto a isso há muita coisa que podemos fazer. Sim, é bacana você trazer essas práticas, né, Marta? Porque são todas práticas que também aumentam produtividade, também levam mais rentabilidade para as fazendas, né? Então são coisas aí que valem a pena aplicar, né? Ganhos para todos os lados. E aí uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu vi ali no estudo, é que a produção de leguminosas pode ajudar também, né, nessa qualidade do solo e a combater esses efeitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, é verdade. Não podemos esquecer que as leguminosas, elas são fertilizadoras naturais do nosso solo, uma vez que elas estabelecem relações simbióticas com bactérias
que são fixadoras do azoto atmosférico, e com esse fenómeno elas permitem enriquecer o solo em azoto, reduzindo assim a necessidade de utilizarmos fertilizantes químicos. Para além disso, elas são promotoras da biodiversidade, da polinização, elas são boas culturas para retenção de água no solo, e o Brasil tem aqui uma grande oportunidade para as leguminosas. Não fossem vocês o maior produtor mundial de feijão. Se não me engano, 20% do fornecimento mundial vem do Brasil, precisamente. E isto só no campo, não é? Não falamos ainda até da dieta. Isso já é também outra história importante. Muito bacana, é verdade, uma grande oportunidade para nós. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Marta. Foi um prazer conversar com você. Para essa, foi um gosto. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.